Vou seguir aqui porque a gente fala sobre o Supremo Tribunal Federal. Esse é o tema da coluna de hoje do Walter Maierovitch. Deixa eu dar uma olhadinha na coluna do professor. A Suprema Casa caiu e precisa ser reconstruída. Como é que faz essa... Eita, voltou. Como é que faz essa reconstrução, Walter Maierovitch? Como é que monta essa casa de novo, a casa que caiu? Como essa reconstrução é urgente, nós não podemos ficar sem o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. É um tribunal importantíssimo, uma Suprema Corte em todos os países, estou falando em estados civilizados. O Supremo é fundamental. Agora, a casa caiu. Não se trata de reforma, como colocou o ministro Flávio Dino na sua sugestão de reforma para todo o Poder Judiciário, para desviar o foco, para jogar uma cortina de fumaça. Aliás, numa modestíssima 15 sugestões para uma reforma, onde o Supremo ficou intocável para ele. Mas ali ele está em ruínas. O escândalo demoliu o Supremo. E outras medidas, além do escândalo do Master, várias outras, inquérito de fake news que fica guardado no porão. Bom, como reconstruir isso? Há necessidade, há uma urgência, e isso tem que ser feito, evidentemente, por uma emenda constitucional para que estabelecer mandato, que, aliás, o Dino nem colocou isso, estabelecer mandato aos Supremos Ministros, como ocorre em outras cortes, nas cortes europeias, mandato com prazo certo, sem possibilidade de recondução. E dentro de um sistema, a história do direito administrativo conta que quando aparece a vitaliciedade, que os ministros do Supremo são vitalícios, tem um caminho para minimizar isso, que é a disponibilidade. Então, esses ministros, pela mudança do sistema por mandatos, ficariam em disponibilidade. Mas nessa coluna eu ressalto, e a gente já tratou do ministro Gilmar Mendes, que já falou até nos mais de 34 deputados estaduais do Rio de Janeiro envolvidos com o jogo do bicho. Ele falou isso usando uma informação do diretor da Polícia Federal, que até agora silenciou. Como é que é essa história? Então, mas o Gilmar lançou isso, falou dessa influência dos bicheiros para fundamentar um pensamento dele, uma conclusão dele. Então ele joga isso, mas o Gilmar, e está aí na coluna, ele muda muito a sua estratégia. Veja, num passado muito recente, o que ele fazia quando se sentia violado na sua honra, caluniado, injuriado, difamado? Ele simplesmente recorria à primeira instância, e isso caía em juizados de pequenas causas pela competência. E o Gilmar não foi muito feliz nisso. A partir daí, onde ele tomava aspas, numa linguagem popular, bordoadas em primeiro grau, bordoadas com aqueles que ele acusava sendo absolvidos, o que ele fez? Ele passou a usar ainda a primeira instância como para propor as suas ações indenizatórias por danos morais àqueles que tinham ofendido a sua honra, que ele se sentia ofendido. Então, ação civil, atenção, não mais criminal, daí ele migra do crime para o civil para focar no bolso daqueles que ele atribuía como tendo o injuriado e etc. Ações indenizatórias por danos morais. Também não teve sucesso. E agora o que se vê com o Gilmar Mendes? E está aí o caso Zema, por exemplo. O que ele faz? Agora, a vítima é o Supremo. Ele também, mas a vítima maior é o Supremo. E com isso ele puxa isso tudo para o Supremo. Ou seja, não vai ser mais a pequenas causas, não vai ser mais o juízo civil de primeiro grau, agora vai ser o Supremo a deliberar
em favor de uma vítima também, que é o Gilmar Mendes. Com isso, eu não estou aqui elogiando ou apoiando o Zema. O que ele fez foi ridículo e efetivamente ofende a honra, quer do Toffoli, quer do Gilmar Mendes. Então, veja essa mudança de estratégia do Gilmar Mendes num Supremo que está em ruínas, que caiu. Então, não dá para falar em reforma, até porque a reforma é uma coisa do judiciário no todo, é demorada, precisa inclusive de consultações, a sociedade civil precisa ser ouvida. Então, não se trata, e está aí num artigo que está longo, eu peço até desculpas, mas não dava para tratar em poucas linhas. Então, está aí um Supremo onde a casa caiu e onde o alicerce estava todo estribado numa lição de Rui Barbosa, que diz que a autoridade do Supremo é uma autoridade moral, ético-moral. E que, disse mais o Rui Barbosa nessa mesma frase, e que o Supremo precisa ter o apoio da população. A população não pode desconfiar de um Supremo Tribunal Federal. Por isso o alicerce caiu. Pois é.